que a gente precisa parar um pouquinho na vida, parar um pouquinho para refletir daquilo que o texto fala aos nossos corações. E talvez você pergunte: o que é que esse texto tem a ver com família? O que é que esse texto ele vai falar para nós na área de família? E o texto que nós estamos diante dele é interessante, é especial na área de família. Se bem que toda a Bíblia, toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, do primeiro versículo, do primeiro capítulo até o livro de Apocalipse, o último, a Bíblia fala para a família. A Bíblia fala para a família. Então, falando para a família, então todo texto que se encontra vai direcionar também para a família, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar. E é isso que precisamos compreender. Eu quero contar uma coisa para você nessa noite. Existem empresas que querem fazer o melhor. Existem empresas que querem estar no topo. Existe até aí, não sei o que é que existe hoje. Antes estava existindo ISO 9000. A ISO 9000. Eu não sei o que é hoje mais, né? 9002, é isso? E as empresas estão querendo fazer o melhor. E essas empresas, elas estão organizando um setor e contratando e até mesmo construindo, criando um cargo que se chama ouvidoria. Se você entra no Bradesco ou em qualquer outra loja, isso nós vemos mais no Bradesco. Se você entra no Bradesco ou em qualquer outro banco, também tem esse setor que se chama ouvidoria, justamente para que você vá lá e faça a sua reclamação daquilo que você precisa fazer. E a empresa, ela contratou, criou esse órgão, criou esse setor, porque a intenção dela é melhorar. Se a intenção dela é melhorar, então ela precisa ouvir seus clientes. Ela precisa ouvir aquele que por ela é atendido. Então, por isso ela construiu esse setor. Agora, transportando isso, pastor, que na verdade isso encaixa em nossas vidas familiares. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de responder essa pergunta. Construir relacionamento, irmãos, não vem nada pronto para nós construirmos um relacionamento, seja com quem for. Não vem nada pronto. Construir relacionamento tem que existir até uma arte, até uma artimanha. E às vezes tem pessoas que precisam aprender para construir relacionamento. Precisam aprender. Tem pessoas ainda que não sabem se relacionar um com o outro. Então tem pessoas que precisam aprender a construir relacionamento. Porque a gente precisa aperfeiçoar isso. O pastor Josué Gonçalves, ele tratou de uma coisa muito interessante no congresso. E ele falava a questão da cena do espelho. Para que serve o espelho? Para que serve o espelho? O espelho serve para nós nos vermos. Será que você consegue se ver todo dia? Sozinho? Ou será que você não precisa de alguém para ser esse espelho? Para falar para você que precisa falar, porque o espelho, ele vai falar a verdade, ainda que alguém, de fato, chegue para você e dizer: Tayane, teus cabelos estão muito lindos. Mas quando se deparar diante do teu espelho, o espelho vai falar a mesma coisa que a outra pessoa falou. O espelho não vai falar a mesma coisa, nem vai massagear o teu ego. O espelho não vai. O espelho vai apontar para você, você vai olhar para o espelho, você vai se ver no espelho e vai dizer: rapaz,
eu preciso melhorar mais os meus cabelos. Não foi verdade aquilo que aquela pessoa falou. Eu estou dizendo que, de fato, agora o cabelo de Tayane esteja feio, tá bom? Mas o que acontece conosco muitas vezes é isso, queridos. O que acontece com as nossas vidas é isso. Porque nós precisamos construir relacionamento. E isso não existe nas faculdades. E isso não existe. E aonde é que parte tudo isso? Esses princípios de vida, esses princípios de educação, de relacionamento de um para o outro. Aonde é que começa? Aonde é que começa, irmãos? É em casa. Em casa que nós temos que aprender a construir um bom relacionamento. E quem faz primeiramente que nos ensina? É os nossos pais. Dizer da forma como nós devemos estar, para sermos bons cidadãos, sermos boas pessoas, para nós construirmos relacionamento. E às vezes as pessoas não estejam sendo ensinadas na questão de relacionamento. E encontram uma dificuldade tremenda para se relacionar um com o outro. Quando está falando da questão da ouvidoria, que essas empresas estavam contratando, para melhorar mais e mais a sua empresa, e eu louvo a Deus pela minha esposa, e eu digo sempre a ela: olha, não me falte com a verdade. Se eu estiver errando, não me falte com a verdade. Não adianta colocar pano morno naquilo que de fato eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Porque o meu desejo, o meu maior desejo é querer acertar. O meu maior desejo é sempre estar querendo acertar, até mesmo uns para com os outros. E eu louvo a Deus por ela. E ela foi quinta-feira, quando o nosso irmão Arinaldo estava pregando aqui, ela veio me trazer uma coisa. E ela sempre me corrige algumas coisas que precisam me corrigir. Eu também corrijo ela também, quando precisa se corrigir, né? E ela é meu espelho. E ela de fato ela tem sido também a minha ouvidoria. Eu contratei uma gerente na ouvidoria na minha casa, para justamente tratar desse momento, daquilo que eu preciso ouvir. E ela diz: olha, eu vou fazer uma reclamação a tu. Eu disse: faça, eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar. E ela me faz a reclamação de forma como eu preciso estar me portando, me comportando acerca de muitas coisas. Como da mesma forma eu falo para meus filhos também. Tem que ser aceitável isso. Isso tem que ser de forma natural, para que a gente venha acertar nosso dia a dia de vida. Sabe qual é o pior momento de um matrimônio? O pior problema de um matrimônio é porque não existe uma ouvidoria e nem um espelho lá dentro da casa. Porque se você tem o seu cônjuge como um espelho, ele nunca vai lhe faltar com a verdade da sua vida. Porque o espelho, literalmente falando, não mente. Sempre vai estar falando a verdade. Eu vou pôr um espelho diante de mim, bem grandão, não só meio corpo, porque o meio corpo impede para que me veja todo. Vai dizer: rapaz, está mais barbudo, cara. E eu vou olhar assim, e eu vou ter que me tratar. Aqui não tem condições não. Mas ele vai me dizer o meu aspecto emocional. Eu vou olhar para ele, para eu mesmo lá no espelho, eu vou olhar para ele: rapaz, tu está acabado. Diga-se para quem está do teu lado: olha, coloca um espelho. Coloca um espelho do teu lado, grandão, tá? 2 metros e 1 metro de largura.
Amém? Então a gente precisa entender a questão dessa situação de construir relacionamento, queridos. E nós precisamos entender que construir relacionamento, todo princípio começa dentro de uma casa. Como eu preciso me relacionar dentro da minha casa. Se eu não aprendo em casa, jamais eu vou levar isso para fora. Jamais eu vou transportar essa formação que eu adquiri para lá fora. O que vai acontecer? Tu vai começar a tratar mal os teus irmãos, tu vai começar a tratar mal o teu próximo, tu vai começar a tratar mal a tua família, a tua parentela, seja quem for. E até mesmo quando você se casar no caso também os jovens, e vocês que são casados, vai também tratar mal o teu cônjuge. Porque construir relacionamento, queridos, é algo fundamental para as nossas vidas. E de fato, diga-se de passagem que um bom relacionamento, bom, porque é tão bom nós deixarmos uma marca. Nós deixamos uma marca. E essa marca se chama relacionamento. E um bom relacionamento, diga comigo, um bom relacionamento. É isso que precisa dizer. Eu falo isso de boca cheia, um bom relacionamento. Porque por onde você passar, né? Aonde você estiver, alguém lá na frente, rapaz, fulano de tal. É tão bom falar com fulano de tal. É tão bom de fato nós estamos perto dessas pessoas que a gente possa estar se relacionando, porque ele sabe se relacionar, ele sabe tratar, ele tem a forma de construir isso. Porque relacionamento também ele é uma conquista. É uma conquista. Porque eu preciso formar pessoas e preciso, de uma certa forma, ganhar pessoas para o Senhor Jesus. E aonde é que começa primeiramente, queridos? Com o teu relacionamento. E o Tiago ele começa a tratar disso. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Isso mexe com o teu cognitivo, isso mexe com a tua fala, isso mexe também com o teu emocional. Você precisa ter o controle, domínio próprio, para que tudo vá bem. Você não pode permitir que os problemas da vida venham te sucumbir e você não ter o domínio próprio, e daí por diante você vem estragar toda a situação que na verdade Deus quer que você construa. O que tem, meus irmãos, de lares, casamento destruído, porque hoje não se relacionam, porque não constroem um bom relacionamento, e hoje ficam entre tapas e tapas. Não é tapas e beijos. Se os beijos fossem prevalecedores, tudo bem. Diminuiria ou cessaria as tapas. Mas parece que as tapas querem prevalecer. A forma grotesca de se falar quer prevalecer. Mas não é por aí. O relacionamento, e um bom relacionamento, se não começa a aprender em casa, vai aprender na igreja. Porque na igreja se ensina a se ter um bom relacionamento. A igreja também é esse campo onde nós escutamos
estudamos a palavra e daí aprendemos a também nos relacionar. Porque se o pastor percebe que você se está relacionando bem, aí ele vai perder você, né? E vai falar contigo por causa do teu relacionamento. E isso é interessante nós dizermos, tratarmos bem uns aos outros. Não é isso? Tratar bem uns aos outros. E isso parece que está fugindo, irmãos. Terça-feira, queridos, eu ministrando a doutrina aqui, eu falei de algo que é fundamental no meio da igreja. E vou falar hoje novamente. Porque as pessoas não querem se relacionar, parece que esquece isso. Parece que o local onde vai sentar está acima de todas as coisas, mas não é. Quando você entrar por essas portas, entrar na igreja, no templo, quando você orar ao teu Deus, conversar com Ele em oração, eu quero aqui dizer a você que você precisa, depois que termina a oração, se levantar e sair cumprimentando uns aos outros. Agora, não ora e fica colado nessa cadeira, não. Entrou, orou, levanta e vai cumprimentar os teus irmãos. Porque esse relacionamento se faz necessário. Porque a gente precisa quebrar conceitos. Eu não digo preconceito, não é questão de preconceito, mas é quebrar conceito acerca de relacionamento. Porque muitos não estão vivendo mais o relacionamento. Até dentro de casa. Os pais, por sua vez, estão perdendo a comunicação para com seus filhos. Por causa de quê? Relacionamento. Não sinto mais para conversar. Não sinto mais para tratar do dia a dia. Não sinto mais para poder estar assim uns com os outros. No caso, ele ou ela, ou a esposa, ou o esposo, ou os filhos. E não sentam para poder falar daquilo que foi tão útil naquele dia. Ou de algum problema que ele passou e você, por sua vez, o teu jornal ou a tua televisão é prioridade do que você ter uma conversa com o teu filho, do que você ter uma conversa com a tua esposa. O teu jornal, parece que os teus ouvidos estão totalmente fechados, que não abrem-se mais para um relacionamento. O problema está todo aí. Existe algo que se torna uma contrapartida disso tudo, irmãos. Porque o diabo, por sua vez, ele não vai perder esse tempo que você está perdendo de construir relacionamento. O diabo, por sua vez, ele, de uma forma bem mais rápida do que você, ele vai construir relacionamento. Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir vidas. E o relacionamento do diabo é isso. E ele não vai perder tempo. E a gente precisa entender isso. Estamos ou não estamos no campo de batalha? Estamos ou não estamos no campo de competição? Estamos, queridos. Estamos num momento de luta, porque a família está sendo detratada. Depois você está chorando lágrimas aí, por causa das tuas faltas, com tua esposa, com teu casamento, com teus filhos. Está chorando aí. E depois pergunta o que foi que eu fiz. Por causa de falta de relacionamento. Se você entender a questão do relacionamento, desse elemento, de se relacionar, daquilo que é tão importante para ser, de nós estarmos construindo uns para os outros, nós sempre estaremos ganhando batalha, porque até as vidas vão ser mais fáceis ser entregue a Jesus. Agora, quando você não sabe se relacionar, meu querido,
você coloca a perder muitas coisas. E o que eu estou querendo compartilhar, eu quero pedir aos irmãos que suportem mais um pouquinho a questão da hora, que eu preciso tratar acerca daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, justamente é construir um relacionamento familiar, daquilo que você precisa entender acerca daquilo que você tem, ou melhor, daquilo que Deus te deu. O interessante é que esse trabalho de hoje está coadunando bem com a questão da nossa escola bíblica, a questão de família, namoro, casamento, divórcio, está coadunando bem porque a revista está tratando sobre isso. Então a gente precisa entender a questão daquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. No caso, amanhã tem essa escola bíblica tratando desses aspectos familiares. E esse relacionamento que nós precisamos viver, os tipos de relacionamento que faltam nas nossas vidas, precisamos aprender com isso. E eu quero poder estar tratando com você algumas coisas acerca disso. Será que você tem valorizado aquele que está perto de você? Você tem valorizado? Será que você tem de fato atraído para você, para poder eu cobrar uma coisa? Primeiramente eu preciso conquistar aquela pessoa. Não é só conquistar, eu conquistando aquela pessoa, de fato eu vou precisar fazer mais o quê? Ensinar aquela pessoa. Eu preciso justamente colocar todos os meus dotes naquilo que o Senhor colocou, me ensinou, para poder cobrar, para poder de fato que ela possa absorver de mim as verdades que em mim, que vem do Senhor, que de fato não é propriedade minha, mas do Senhor, que está em mim, e assim ela possa escutar. Porque tudo na vida é uma conquista. E muitos saem perdedores porque não sabem fazer essa conquista, porque não tem esse tipo de relacionamento, não sabe se relacionar uns com os outros. E a tal da valorização é tão importante, queridos, é tão importante a valorização, a ponto de nós chegarmos uns para os outros e de enchermos ele de alegria do Senhor. Porque essas pessoas que o mundo despreza têm valor para Deus, tem valor para o Senhor Jesus, e essa valorização eles precisam conhecer, porque eles não estão conhecendo essa valorização, não estão conhecendo. E quem que vai revelar essa valorização? É a igreja, é a família, porque a família, por sua vez, lá fora está denegrida. Não existe mais a questão do respeito entre esposa e esposo, os pais e os filhos. É um tipo de relacionamento, queridos, que até hoje não tem como eu concordar. Em certas gírias que se proporcionam, que existe no meio da família. Eu sei que pode até